Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, senhor Edivaldo, nobres vereadores e demais presentes. Com vossa licença, desde já agradecendo a oportunidade, venho externar a minha honra de estar presente aqui no plenário desta nobre Casa Legislativa para vos apresentar em sede de sustentação oral a defesa administrativa do senhor Valdeir de Andrade Batista, ex-prefeito de Araripina, cuja peça defensiva integral já foi devidamente acostada aos autos no dia 21 de 2025, tendo como mérito a prestação de contas de 2006, processo do Tribunal de Contas, número 0780062, dígito 9, abordando os fatos, questões pertinentes, regras, jurisprudência e a conclusão, com justo pedido pela aprovação de tais contas. Fatos. O senhor Valdeir de Andrade Batista, ex-prefeito de Araripina, na gestão de 2005 a 2008, apresenta essa defesa escrita à Câmara Municipal de Araripina contra o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o qual recomendou a rejeição das contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro de 2006, processo do Tribunal de Contas 0780062, dígito 9. Notificação e tempestividade. O senhor Valdeir de Andrade Batista foi notificado em 13 de 5 de 2025, com prazo de 10 dias para apresentar sua defesa técnica, a qual foi apresentada no dia 21 de 5 de 2025, às 16 horas e 22 minutos, portanto, antes do prazo legal. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acórdão TC número 1712/15. Foram apontadas divergências no balanço financeiro na ordem de R$ 1.073.086,96, em despesas não contabilizadas. Aplicação de apenas 8,85% em saúde, ou seja, abaixo do mínimo constitucional de 15%. Falhas no recolhimento de contribuições previdenciárias, RPPS, RGPS e PIS, PASEP. Transferências a instituições privadas sem previsão na LDO, na ordem de R$ 38.255,37. Despesas indevidas com publicidade na ordem de R$ 12.350 e viagens turísticas na ordem de R$ 31.500. Irregularidades em licitações, fracionamento, ausência de licitação ou indícios de conluio, e ausência de controle interno estruturado e falhas em obras de engenharia. Aspectos positivos reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Aplicação de 29,23% em educação, quando o mínimo era de 25%. Aplicação de 63,78% em ensino fundamental, quando o mínimo exigido era 60%. E a aplicação de 88,97% do Fundef na remuneração dos professores. E dívida consolidada líquida dentro dos limites legais. Recurso ordinário. O TCE-PE, em recurso ordinário, número 1509137, dígito 5, acórdão TC número 510/2025, reconheceu a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, afastando débitos de R$ 1.182.061,83 ao senhor Valdeir de Andrade Batista e R$ 353.193,68 de um outro responsável. O objetivo dessa defesa, a presente defesa técnica, busca, de forma fundamentada e amparada em vasta jurisprudência, rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco e obter a justa e merecida aprovação das contas, ao menos com ressalvas, com base na reconhecida prescrição, clara ausência de dolo,
natureza formal das falhas apontadas e jurisprudência correlata. A questão central versada nesse processo é a seguinte: as contas da Prefeitura de Araripina do ano de 2006, sob a gestão do senhor Valdeir de Andrade Batista, elas devem ser rejeitadas conforme o parecer do TCE, ou elas podem ser aprovadas com ou sem ressalvas, considerando a prescrição, a natureza das irregularidades e a ausência de responsabilidade direta do prefeito. As questões a serem consideradas, subquestões a serem consideradas. A prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória afasta a rejeição das contas. As irregularidades apontadas, sejam contábeis, de saúde, previdência, licitação, controle interno, justificam rejeição ou são formais e sanáveis. O senhor Valdeir Batista de Andrade, ele pode ser responsabilizado diretamente pela falha de terceiros, especialmente em licitações e contabilidade. Regras aplicáveis ao caso. As regras aplicáveis, elas derivam da legislação brasileira, da jurisprudência do Tribunal de Contas de Pernambuco, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e de princípios constitucionais. E aqui a gente vai listar esse embasamento legal. Na Constituição Federal, nós temos o artigo 5º, inciso 55, que garante o contraditório e ampla defesa em processos administrativos. No artigo 5º, inciso 78, assegura a razoável duração do processo, reforçando a prescrição em caso de demora excessiva, conforme emenda constitucional número 45/2004. O artigo 31, ele diz que a fiscalização das contas municipais compete à Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas e emite parecer prévio. O artigo 37, parágrafo 6º, ele diz que a responsabilidade objetiva de agentes públicos é exceção, exigindo dolo ou culpa para responsabilização pessoal. O artigo 70 e 71 diz que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem competência para julgar contas e recomendar providências. A Lei Estadual número 12.600/04, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em seu artigo 59, parágrafo 2º, inciso 2º, ele diz que contas são regulares, com ressalvas, quando há impropriedades formais ou atos ilegais não graves, sem dano injustificado ao erário público. E no artigo 73, prevê sanções, mas a prescrição pode ser afastada, né? A Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações aplicável à época dos fatos, em seu artigo 51, parágrafo 3º, traz que a Comissão Permanente de Licitação, CPL, é responsável solidariamente pelos atos praticados, salvo divergência registrada em ata. O Decreto-Lei número 200/67, em seu artigo 80, parágrafo 2º, diz que o ordenador de despesas não responde por atos de subordinados que exorbitem ordens, salvo conivência. O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, diz que a responsabilidade subjetiva exige dolo ou culpa. A objetiva depende de previsão legal expressa. A jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em relação a falhas formais, a exemplo de ausência de documento, não justificam a rejeição de contas, tão somente ressalvas. Isso está lá no Acórdão do Tribunal de Contas, número 1376 de 2021. Baixa aplicação em saúde pode ser aprovada com ressalva se houver melhora nos indicadores. Processo do Tribunal de Contas 1340085, dígito 0, de São Joaquim do Monte, em 2012.
O não recolhimento de contribuições previdenciárias até 2010 não era grave o suficiente para a rejeição das contas. Processo TC número 09400051, dígito 5. Santa Cruz do Capibaribe, 2008. Falhas em controle interno anteriores à resolução TC 01/2009 levam a recomendações da não rejeição. Processo TC 10800855, dígito 2, Oricuri, 2009. Jurisprudências do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e TCU. O prefeito não responde por atos de subordinado sem prova de dolo. TRF 5, AMS número 55, obrigada. 397-PE e o AC número 123, 2014, 4058502. A Comissão Permanente de Licitação é autônoma na condução de licitações. TCU Acórdão 771/2005. Princípios que se embasam a defesa. Razoabilidade e proporcionalidade, que evitam punições desproporcionais por falhas formais. Segurança jurídica, impede a retroatividade das normas, a exemplo da súmula do TCE-PE 07/2012. Aplicação de normas e jurisprudência. A defesa, ora sustentada de forma segura e bem fundamentada, aplica as regras acima citadas para contestar de forma técnica e segura o parecer prévio do TCE-PE e justificar a aprovação das contas, mesmo que com ressalvas, considerando os seguintes pontos. Prescrição, no artigo 5º da Constituição de 88, e Emenda Constitucional 45/2004. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no Acórdão TCE número 510 de 2025, afastando débitos na ordem de R$ 1.182.061,83 e de R$ 353.193,68. Após 19 anos, de 2006 a 2025, a obtenção de documentos para a defesa é inviável, violando o contraditório e a ampla defesa que estão assegurados no artigo 5º, inciso 55. Aplicação. Irregularidades que implicariam dano ao erário público, a exemplo de despesas não contabilizadas, transferências e publicidade, não podem ser consideradas, reduzindo o escopo do julgamento e falhas formais ou não graves. Cumprimento de limites constitucionais. A defesa destaca que o senhor Valdeir de Andrade Batista superou os mínimos constitucionais em educação, 29,23% contra 25%, 63,78% contra 60% e 88,97% no Fundef, e manteve a dívida consolidada dentro dos limites, conforme Resolução 40 de 2001. A aplicação. Esses dados, eles comprovam a eficácia da gestão, pensando a favor da aprovação das contas, conforme o objetivo da prestação de contas de governo. Avaliação de planejamento e resultados, como leciona José de Ribamar Caldas Furtado, em revista do TCU de 2007. Análise das irregularidades. Falhas contábeis, na ordem de R$ 1.073.086,96. A responsabilidade pela escrituração contábil é do profissional contabilista e não do prefeito.
Decreto-Lei número 200/67. Artigo 80, parágrafo 2º. Ademais, a jurisprudência do TCE, no seu acórdão 1376 de 2021, Pesqueira 2008, estabelece... A mesa, dispõe mais 5 minutos. Obrigada. Estabelece que falhas formais não justificam rejeição, mas ressalvas. Aplicação. As inconsistências no balanço financeiro são sanáveis e não impediram a auditoria, devendo ser tratadas com ressalvas. Saúde, 8,85%. Apesar de não atingir o mínimo de 15%, conforme estabelece no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88, a gestão ela reduziu a mortalidade infantil em 50% no ano de 2004 a 2006. O TCE-PE já aprovou contas com percentuais inferiores quando há melhoras nos indicadores. A exemplo de São Joaquim do Monte, em 2012, que aplicou houve uma redução de 14,45%, e de Paulista, em 2008, que houve uma redução de 13,23%. A melhora nos indicadores de saúde mitiga a irregularidade, justificando a aprovação com ressalvas. Previdência. Até 2010, o não recolhimento de contribuições previdenciárias não era considerada grave pelo TCE-PE, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, em 2008, Gameleira, em 2007, e súmula do TCE-PE 07 de 2012, não podendo retroagir por segurança jurídica. Ou seja, a falha, se existente, ela não justifica a rejeição de contas, mas sim a aprovação com ressalvas, especialmente por ser de responsabilidade técnica e não do prefeito. Licitações. A CPL é autônoma e não há prova de qualquer ingerência do senhor Valdeir Batista. O TRF da 5ª Região e o TCU rejeitam a responsabilidade objetiva do prefeito sem dolo comprovado. As irregularidades em licitações, fracionamento ou conluio são de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e não do senhor Valdeir de Andrade Batista, devendo ser desconsideradas contra ele. Controle interno, TC número 1/2009, que regulamenta o controle interno, não existia em 2006. Jurisprudência do TCE-PE, Ouricuri 2009, São José da Coroa Grande 2009. Trata de falhas de controle interno como sanáveis, recomendando ajustes e não rejeição das contas. A ausência de controle interno estruturado não justifica a rejeição, mas apenas recomendações. E outras falhas, irregularidades como transferências a instituições privadas, despesas com publicidade, viagens e pendências de entrega foram prescritas, não podendo ser consideradas. Então, com base nos princípios jurídicos da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica estabelecida pela súmula do TCE 07 de 2012, que não se aplica ao ano de 2006, ausência de responsabilidade objetiva, o prefeito ele só responde por atos com dolo ou culpa comprovados. Então, as irregularidades remanescentes, elas são formais ou de terceiros, não justificando a rejeição das contas. Então, com base nas regras e na aplicação dos fatos, as contas da Prefeitura de Araripina, no ano de 2006, sob a gestão do senhor Valdeir de Andrade Batista, não devem ser rejeitadas. A prescrição reconhecida pelo TCE-PE no Acórdão TC 510/2025 afasta sanções e débitos, enquanto o cumprimento dos limites constitucionais em educação e dívida demonstra a eficácia na gestão. As irregularidades apontadas, contábeis, de saúde, previdência, licitações, controle interno, são formais, sanáveis ou de responsabilidade de terceiros. Então, ante o acima exposto, essa nobre Câmara Municipal de Araripina, por uma questão de justiça
e atenção aos preceitos legais e jurisprudência aplicável ao caso, deve rejeitar o parecer do TCE-PE e aprovar as contas de 2006 com ressalvas, considerando, sobretudo, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, o cumprimento dos limites constitucionais em educação e dívida, a natureza formal ou não imputável das irregularidades remanescentes e a ausência de provas de dolo ou culpa do senhor Valdeir de Andrade Batista. A aprovação com ressalvas, nobres vereadores, é consistente já está acabando, com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, além de ter larga ancoragem nos precedentes do TCE, que priorizam a análise de resultados da gestão sobre falhas formais. E terminamos com essa defesa oral. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores e as pessoas presentes, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Pronto, doutora. Algum vereador com alguma dúvida, alguma pergunta? Doutora Raquel, aqui. Enquanto líder da bancada de situação, quero dizer, parabenizar pelas suas colocações, uma defesa brilhante. E o posicionamento da bancada de situação, senhor presidente, aqui, até pela história, pela biografia, pela contribuição que Valdeir Batista deu a Araripina, não apenas enquanto político, mas também enquanto empreendedor, trazendo muitos investimentos importantes para a cidade de Araripina. Tudo isso deve ser levado em consideração, até mesmo porque aqui é a casa do povo. Então, o nosso voto representa a vontade do povo de Araripina. Na gestão pública, é comum e é notório a gente entender que existem muitos pontos burocráticos, que por mais que você esteja correto, a burocracia muitas vezes nos impede. Verdade. Então, parabenizo Vossa Excelência e digo que a bancada de situação toda compreende essa situação do seu Valdeir e aqui, ainda em tempo externo, e transmita a ele votos de saúde e de melhora em nome de todo o povo de Araripina. Doutora Raquel, eu gostaria de cumprimentar a doutora, sei do seu trabalho, a sua seriedade, fez uma excelente defesa. Eu tive a oportunidade de ser secretário e ler o parecer do Tribunal de Contas, e eu pedi já ao presidente, ele vai disponibilizar para toda a nossa bancada para a gente poder ver a defesa de forma escrita, para poder fazer um comparativo e uma análise, mas lhe parabenizar de início pela defesa que Vossa Excelência fez. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem, a doutora. Doutora Raquel, vereador Silvânia aqui, primeiramente quero lhe parabenizar pela defesa, muito concreta. Muito obrigada. Eu acho que todos os vereadores ouviram e viram que não tem nada demais nas contas do seu Valdeir, não tem desvio de dinheiro. Simplesmente o tribunal notificou o seu Valdeir aonde tem outras cidades que foram notificadas e não precisou de colocar, de fazer essa situação com o seu Valdeir. Seu Valdeir já tem 19 anos fora da política. Seu Valdeir é uma pessoa que só fez o bem para Araripina, para a população de Araripina. É um cidadão que gera emprego e renda no nosso município. Então, a gente tem que votar a favor dessas contas do seu Valdeir, porque você está mostrando aí como é que está o parecer da defesa. Parabéns, viu? Obrigada. Doutora, só uma parte, queria lhe parabenizar por essa defesa esclarecedora, né? Eu, como sobrinho de Lula Sampaio, que foi opositor a Valdeir, concorreu, né, a candidatura de prefeito e foi opositor à sua gestão, mas não posso deixar de falar da hombridade e seriedade de seu Valdeir. Tanto como político, como o Evandro falou, mas como empreendedor e pessoa. Quem conhece o Valdeir sabe o tamanho do coração dele, né, o quão ele foi prestativo à nossa população. Então, sem dúvida alguma, vamos estar junto ao seu parecer. Obrigada. Doutora, em nome da bancada de oposição também quero parabenizá-la pela excelente defesa, enaltecer a hombridade, a honestidade e o tamanho que Valdeir Batista foi para o município de Araripina.
Verdade. Tenho até a ousadia de dizer que a minha vida como protagonista, nós somos de Grêmio Estudantil, tanto eu quanto o vereador Luciano Belo, iniciamos, Luciano, acredito que no ano 2004, 2005, uma viagem que nós fomos até a capital, toda custeada pelo município de Araripina, na qual os matutos, meninos matutos, saímos daqui do sertão para ir para a capital e demos um show em defesa do que é o protagonismo juvenil. Então, assim, uma admiração muito grande por Valdeir Batista em relação ao que ele fez pelo município e principalmente pelo fomento econômico que Valdeir propôs ao município de Araripina com suas empresas. Acredito que 90% da população de Araripina, se colocarmos aí há 20 anos atrás, teve um início de emprego dentro da Artesa e dentro das ponderações e considerações que Vossa Excelência colocou como defesa, pode ter certeza que essa bancada vai analisar e vamos levar em consideração tudo que Valdeir foi para o município de Araripina. Muito obrigada. Senhor presidente, dê um minuto, por favor. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, advogado, dizer que essas contas de seu Valdeir Batista, ela é umas contas que eu acredito que vai ser votada aqui por unanimidade, porque, como já foi dito aqui, ele foi um grande cidadão, um grande homem, trabalhou muito por Araripina. Eu, por exemplo, em 94, precisei dele, eu e minha mãe, quando a gente se deslocava, e não era muito bem ainda, do conhecimento da gente, esse tratamento a domicílio, fora da... E ele nos recebeu lá. Infelizmente, minha mãe faleceu na época, e fui fazer um tratamento lá, mas foi ele quem deu um ombro amigo, que fez tudo, e foi na hora mais necessária da minha vida, que ele nos abraçou. E o último pedido que a minha mãe fez é que, se eu pudesse um dia ajudar ele, e eu acho que é a forma mais leal e mais grata. Então, eu quero dizer a você que, desde já, eu exponho aqui meu voto com todo prazer. Meu voto é a favor das contas dele, porque eu acho que é mais do que merecido. É a hora de eu pagar o que ele fez comigo e minha mãe. Muito obrigada. Doutora Raquel, também parabenizo a senhora pelo seu discurso, a sua defesa, apesar que é uma defesa que todos nós já conhecemos, pelo que ele fez, as próprias ações de Dr. Valdeir Batista, elas já falam por si, não é isso? Também as ações que a primeira-dama também fazia dentro do município de Araripina é conhecido, as ações de ajudar a população também devem ser levadas em consideração, não é isso? E pode ter certeza que a nossa votação, pelo menos a minha, também é a favor desse homem que contribuiu e que desde pequena a gente escuta o sino ali da Artesa, não é isso? E já sabe que vem do grupo Valdeir Batista. E eu, com certeza, terei um imenso prazer em aprovar as contas dele. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Raquel, familiares de seu Valdeir, que tem o meu respeito, pessoa que nós estivemos militando juntos, quando prefeito, e jamais nós não teríamos aqui, jamais deixaríamos de ter essa responsabilidade de, num momento como esse, nós estarmos aqui unindo as bancadas, pelo feito, pela história do cidadão Valdeir Batista ao município de Araripina. Até fico aqui emocionado, arrepiado, por conta de que um cidadão como Valdeir Batista precisa ser julgado nesse momento, precisa, mas reconhecido por esses pares que tanto, por esses pares que tanto faz por Araripina e também representa o povo. Como bem disse, o vereador líder da oposição, Valdeir é um cidadão que desde o início, de lá de trás, lá muito distante, que talvez nós não tivéssemos nem vivo, mas Valdeir, nós nem existíamos, na verdade, mas Valdeir já contribuía com Araripina. E eu tenho certeza que quando eu colocar essas contas de seu Valdeir, quando nós colocarmos aqui em votação, eu tenho certeza absoluta e aposto nisso, que todos os pares irão votar favorável em prol de Valdeir Batista. Então, não tenha dúvida, doutora, que no momento propício, Lagoa do Barro vai ter a última sessão deste mês, no dia 28, no horário regimental, nós estaremos colocando em votação as contas de seu Valdeir. E como eu estava dizendo, eu sei do zelo do vereador Silvano para com seu Valdeir,
mas eu digo a ele e aos demais que neste momento não colocamos por orientação jurídica. E aqui nós estamos, né, também para ouvir o nosso jurídico, porque quando ele nos orientou a não colocar nesta sessão, mas a leitura que Vossa Excelência fez, a defesa que feita pela doutora, eu vou encaminhar para as bancadas para que todos os vereadores observem como bem feita foi essa defesa. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, né? Nós temos o privilégio de representar o Grupo Valdeir Batista aqui na cidade de Araripina há mais de 20 anos. E eu gostaria de agradecer em nome, né, do senhor Valdeir Batista e também dos familiares dele, pelo reconhecimento, né, do trabalho por ele realizado. Ele é uma pessoa que todos sabem, né, da seriedade, do comprometimento, é um empresário que eu nunca, nesses mais de 20 anos que advogo para ele, ouvi falar qualquer coisa que pudesse macular a imagem dele. Então, eu quero agradecer em nome de toda a família. Muito bem, leve o abraço do Legislativo Municipal ao nosso ex-prefeito e a toda a sua família. Obrigado. Muito obrigada.